Sabe o valor do seu gado? O frigorífico tem um volume grande de negócios por dia e informa esses negócios para formar a cotação oficial da arroba. Dessa maneira, a formação do preço de mercado não fica muito justa, concorda? Se todos os pecuaristas se unissem para informar seus negócios, também poderiam participar da formação do preço, estabelecendo um valor justo de venda. Para isso, basta registrar todos os seus negócios no aplicativo AgroBrasil, de forma segura e transparente. Venha para a família AgroBrasil e escreva seu futuro. Negociou, registrou. Para você que segue ligado aqui no nosso site Notícias Agrícolas, está começando mais um boletim para a gente poder falar um pouquinho a respeito do mercado do boi gordo, que está sendo aí impactado diante da suspensão de algumas plantas frigoríficas por parte da China, devido aí a alguns exames que a China reportou, que disse que teve aí traços de Covid-19 em algumas embalagens e a gente quer entender como isso está impactando o mercado, como isso tem influenciado os preços da arroba. Para isso, a gente convidou a consultora em gerenciamento de riscos da Stonex, a Mariane Tufani. Está aqui com a gente por Skype. Mariane, seja muito bem-vindo aqui no nosso site mais uma vez. Obrigada, o prazer é o meu. Mariane, começo te perguntando como essa suspensão aí por parte da China por algumas plantas frigoríficas brasileiras tem impactado o mercado do boi e como isso tem aí impactado também os preços da arroba. Sim, bom, o impacto obviamente é negativo, né, e principalmente nas praças que têm mais plantas que foram embargadas, como por exemplo Mato Grosso e Goiás. Né, Mato Grosso aí tem basicamente 6 plantas fora de operação, então isso de fato está trazendo um impacto negativo por lá. Se a gente dá um giro aí pelas praças em termos de preços, a gente já vê negócios entre 290, 295, até oferta de 285 em Mato Grosso. Né? Goiás também é o mesmo cenário. Em São Paulo acaba respingando um pouco, né, obviamente, esse cenário de baixa, né? A gente já vê preços aí mais baixos do que se a gente comparar nas semanas anteriores, com preço China no máximo de 330. Então, é um momento muito delicado, até porque é um momento em que a gente já está iniciando maio, a gente já vê esse friozinho aí entrando, então isso já está diminuindo as chuvas, já está diminuindo o suporte de pasto, então é um momento também que já vai vir um pouco mais de oferta de animais. Então, justamente quando vai vir essa parte de animais, a gente tem aí um grande player, né, que é muito importante para nós, com embargos para exportação. Mariane, você reportou que os preços estão caindo, claro que isso acaba estimulando os pecuaristas a quererem negociar justamente diante desse cenário que a gente tem aí das pastagens. E como que isso tem refletido nas escalas de abate? Realmente, o pessoal acaba ficando um pouco assustado e a gente não viu nenhum negócio ainda por enquanto sendo tirado de escala esses animais, né, sendo cancelados, por exemplo, como a gente viu no final do ano passado, mas o pessoal ficou um pouco assustado e quer escalar esses animais, porque negócios que já foram feitos não foram cancelados, então a gente está vendo aí o pessoal querendo escalar, então a indústria está alongando a escala aí para cima de 10 dias, né, se a gente olhar aí no mapa geral do Brasil. Uhum. Mariane, isso a gente está falando de indústrias que estão habilitadas a exportar. E as indústrias que atuam no mercado interno, como que está esse cenário para elas? O cenário continua assim, melhorou em termos de preços, né? Porque isso acaba trazendo aí essa baixa para essas indústrias que já estavam prejudicadas com o mercado interno, que não está correspondendo aí faz um tempo, eles acabam melhorando um pouco em termos de compra. Mas as escalas continuam, obviamente, alongadas, né? Então, justamente por conta dessa oferta, já que o mercado interno não está correspondendo. A gente está vendo aí o mercado interno, né, vindo de uma quaresma que acaba prejudicando, sim, um pouco a demanda das proteínas no geral, tirando, obviamente, peixes e tudo mais, e a gente está se deparando com o final de mês. Então, assim, a demanda não está lá aquelas coisas, as escalas para esse pessoal está mais confortável justamente por conta dessa oferta, e os preços de compra, obviamente, também melhoraram. Mas, mesmo assim, o ímpeto não está lá aquelas coisas por conta justamente do mercado interno não estar aquecido.
Exatamente. Você aí entrou um pouquinho na questão do mercado interno. Eu aproveito para perguntar para você qual os preços que vocês estão observando aí para carne no atacado e qual é a expectativa de vocês aí para o mês de maio, já que a gente tem o Dia das Mães, que também costuma melhorar um pouco o consumo. Uhum. A gente está vendo aí um preço estável até, né, entre 20 e 50 o quilo, né, no boi casado, por exemplo. Os preços do corte traseiro deram uma diminuída, que são os cortes que de fato ficam aqui no mercado interno e que são aqueles cortes mais para churrasco. Eles também estão com uma dificuldade enorme de sair. E os dianteiros, que são aqueles cortes que estavam com preços até que subindo, porque são os cortes que são exportados, provavelmente a gente vai ver também caindo aí nas próximas semanas, né? Justamente porque as exportações podem ser que comecem a dar uma recuada se esses embargos não forem sanados no curto prazo. Exatamente. Já que você aproveitou aí para falar das exportações recuando, eu também aproveito para perguntar aí qual é esse cenário, com certeza aí que pode estimular as exportações recuarem, é essa questão da suspensão da China por parte de alguns frigoríficos. Vocês acreditam que esse cenário deve se refletir nas próximas semanas, nas exportações? Não, por enquanto a gente tem que acompanhar muito de perto, até porque existe um hiato aí de mais ou menos 2 semanas para a gente, de fato, começar a ver algum reflexo do que está acontecendo hoje. E esse hiato de 2 semanas é basicamente desde que é feito o negócio, registrado, né, tudo, as exportações e, de fato, acontecer o envio. Só que, então, a gente precisa acompanhar muito de perto, porque se esses embargos não forem sanados dentro de uma semana, como eu comentei, aí o cenário vai começar a ficar um pouco mais preocupante, porque em menos de 2 semanas não vai ser resolvido e as exportações que estão indo bem agora em abril podem ser que comecem, de fato, a diminuir de volume. Exatamente. E Mariane, eu aproveito para perguntar para você sobre essa questão cambial. No final do ano a gente acompanhou um dólar bem elevado e agora a gente vê um dólar aí, se comparado com o final do ano, em queda, né? Uhum. Como isso pode impactar as exportações e como isso impacta principalmente a competitividade com o nosso produto frente aos outros mercados que também atuam nas exportações de carne bovina? Sim, exatamente. O dólar, ele é uma variável muito importante quando a gente fala a respeito das nossas exportações, porque um câmbio baixo tira a nossa competitividade no mercado internacional, né? Ou seja, nossa carne fica mais cara para esses compradores. Então, se a gente olhar Estados Unidos, que estava comprando de nós, né, justamente porque eles estão com diversas dificuldades de produção e também carne por lá, estavam preferindo comprar de nós. Se o câmbio, opa, não foi. Se o câmbio baixo tira essa competitividade, a gente fica mais caro. A própria China, que está com essa super dificuldade já de lockdown, embargando, se por acaso ela voltar e o câmbio ainda permanecer baixo, provavelmente vão querer pressionar os nossos preços, né? Justamente porque eles estão com essa dificuldade. Então, isso tiraria também, né, faturamento da nossa indústria daqui, que poderia começar também a querer pressionar ainda mais a arroba, né, do boi gordo. Uhum. Exato. Mariane, uma coisa que eu te pergunto, a gente viu aí a China relatando com relação aos traços, né, de Covid nos produtos de carne bovina. Será que eles estão acompanhando isso para as demais carnes? Porque eles também atuam bastante com a carne suína, a carne de frango. Como isso também poderia impactar as demais proteínas? Sim, eles estão acompanhando, inclusive foi embargado um frigorífico que exportava frango para eles, né? Uhum. E se eu não me engano, 2 meses atrás também foram embargados mais 2, também na mesma proteína, de frango. Então, no geral, esse acompanhamento deles. Exatamente, tem que ficar atento não só com a carne bovina, mas com relação às outras proteínas também, né? Com certeza. Mariane, eu agradeço a sua participação aqui no site, você está convidada a voltar mais vezes. Ai, muito obrigada, viu? Agradeço a todos. Bom, vamos aproveitar, vamos lá para a B3 para ver como que os preços no mercado futuro estão se comportando nesta quarta-feira? Olha, o abril está cotado a 327,25 centavos por arroba, com uma valorização de 0,38%. Já o maio está precificado em 317,25 centavos por arroba, com uma valorização de 0,50%. Já o junho está precificado a 319,90 centavos por arroba,
com uma alta de 0,55%. O agosto opera estável a R$ 325 por arroba e ontem o indicador CPEA para o boi gordo fechou com uma valorização de 3,48% e precificado a R$ 340,25 por arroba. Você aí acompanhou a entrevista com a Mariane Tufani, ela que é consultora em gerenciamento de riscos da StoneX, e ela reportou aqui pra gente que o mercado do boi segue recuando, tem registrado principalmente recuos com mais intensidades nas regiões aí que foram embargadas as plantas frigoríficas pela China por uma semana, né, o que a China reportou, por conter traços de Covid-19. Mariane também reportou que esse cenário acaba se intensificando com um período de seca aí que se aproxima no mês de maio, em que é comum aí os pecuaristas destinarem os seus animais aí para os abates, e isso, claro, que tem aumentado aí a média das escalas de abate, que estão ao redor de 10 dias úteis em algumas localidades. Mas é isso, eu fico por aqui e não se esqueça, Notícias Agrícolas ao lado do produtor rural. Muito obrigada! Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.